Pessoal, bora falar de clássica. Hoje o pelotão rodou bonito, hein? Tiraram igual, ninguém se acovardou não. Vamos lá. Brincadeira à parte, pessoal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui o resumo da In Flanders Field, antiga clássica Gent-Wevelgem. Provavelmente mudou o patrocinador, aí mudou o nome da prova também. Clássica belga, acontecendo ali na região de Flanders, paralelepípedos, 240 quilômetros de plano. Não, muito não. Uma boa parte dela, digamos que a primeira metade da prova bem plana, bem rolada. Na segunda metade da prova em diante, eles entravam em um circuito onde tinha diversos murs. O que são murs? Subidas curtas e inclinadas de paralelepípedo. Que tipo de inclinação? Subida de 400 metros com 10% de inclinação no paralelepípedo. Só que o paralelepípedo da Bélgica, pessoal, não é assim aquelas lajotinhas, não. É uns bloquetão com intervalo desse tamanho de um para o outro. Rapaz, tem que ter muita habilidade para passar ali, viu? E aí eles davam 2 voltas nesse circuito com diversos muros, depois saíam do circuito e iam para a cidade para a chegada, tá? Bom, como manda o figurino no pelotão World Tour, inicialmente saiu uma fuga de 8 ciclistas. Eles chegaram a abrir mais ou menos ali 5 minutos do pelotão principal. Lá atrás, no pelotão principal, a Alpecin Premier Tech agora, né? Controlou essa fuga, foram tirando ali o tempo e tal. Nesse meio tempo, quando a Alpecin estava controlando a fuga, o Florian Vermeersch da Emirates e também o Laporte da Visma deram alguns ataques para dar uma movimentada no pelotão. Esse pelotão foi dando uma cortada. Logo eles voltavam para o pelotão. Enfim, até que eles entraram na segunda metade da prova, até que eles chegaram na parte mista ali que eu falei para vocês, 2 voltas no circuito com diversos murs, e faltando 58 quilômetros, 56 quilômetros. Ainda tinha uma fuguinha ali, 40 segundos na frente do pelotão principal. Esse pelotão principal já estava reduzido para mais ou menos 45 ciclistas, tá? Quando o Wout van Aert, nome importante nessa prova, o belga, nasceu ali naquela região, lançou um ataque e saltou na roda dele, Mathieu Van Der Poel. Epa, olha aqui. Olha lá, hein? Quanto tempo a gente não via uma guerra entre Mathieu e Van Der Poel, os dois estando em plena forma física, que é o que a gente gosta, né? Às vezes vocês falam assim, Cris, você não esconde que você torce pro Pogacar. Pessoal, falar pra vocês de coração, eu não torço pra ninguém. Eu torço pra ver guerra. Tipo assim, eu adoro ver o Pogacar vencer. Mas o Pogacar vencendo diversas vezes do mesmo jeito, o pelotão fica chato. O Mathieu Van Der Poel, cara, o cara é um monstro. Mas ele vencendo do mesmo jeito, sem combatividade nas clássicas, no paralelo, no cyclocross, é chato. O que a gente quer ver? Você quer ver seu ídolo vencer? Lógico. Mas a gente quer ver combatividade, a gente quer ver, por exemplo, não é muito mais divertido quando o seu ídolo vence em cima do principal adversário dele? É isso que eu quero ver, cara. Poderia ser o Volt, que não tem tantas vitórias quanto o Van Der Poel tem nesse tipo de prova, por vários incidentes que ele já passou, que eu também estaria torcendo para que tivesse combatividade. E hoje a gente viu isso foi muito legal. Então, voltando para a corrida, faltando 58 km, 56 mais ou menos, Volt acelerou, numa subida ali de 400 metros com 10% de inclinação. Quem saltou na roda dele? Florian Vermeersch e Mathieu Van Der Poel. E aí eles foram rodando, deram uma volta no circuito de novo. Quando eles passaram numa outra subida, agora de mais ou menos 800 metros, uma subida mais longa de paralelepípedo, bloquetão, Van Der Poel lançou o seu ataque. Florian Vermeersch não suportou a pressão, lançou seu ataque? Não. Van Der Poel deu uma bela de uma sapatada. Foi isso. Florian Vermeersch não conseguiu seguir, cortou dos dois. Nesse ataque que o Van Der Poel deu, ele colocou o Volt também em dificuldade, mas logo passou a subida, o Volt se conectou ali, 36 km para a chegada nesse momento, e os dois começaram a abrir uma fuga. Lá atrás, Florian Vermeersch tentou perseguir, mas foi tomando cada vez mais tempo, até que foi absorvido pelo pelotão. Lembra aquele pelotão ali de mais ou menos 45 ciclistas que eu tinha falado para vocês? Pois então, aquele pelotão veio de trás, pegou o Florian Vermeersch, lá na frente, rodando de igual para igual, sem migué, Volt e Van Der Poel, os dois principais adversários dos paralelepípedos.
rodando de igual para igual. Obviamente que cada um diante do que tinha como possibilidade para o dia, e eu já vou explicar o porquê esse comentário, mas eles foram rodando. Até que o pelotão principal lá veio tirando essa diferença, tirando. Faltando mais ou menos 10 km para a chegada, o atleta Alec, da Bahrein, lançou um ataque, saiu do pelotão, o pelotão não reagiu a esse ataque do Alec, e saltou na fuga de Van der Poel e Mathieu Van der Poel. De Van der Poel e Wout. Galera, eu olhava assim o tempo, a distância, o que faltava para o papai, eu falei, cara, essa fuga não vai chegar. Não vai. Tava encostando. Quando o Alex chegou, eu falei, é mais uma pata para ajudar nessa fuga. Legal, é bom, porque eu torcia para que eles chegassem. Mas Van der Poel não estava no seu melhor dia. Ele falou que ele ainda se sentiu cansado daqueles 450 watts por 90 minutos que ele fez na sexta-feira, naturalmente, né? Olha, Van der Poel também cansa, hein, gente? E aí ele disse que não estava com as melhores pernas, avisou a equipe. Lá nesse pelotão de 45 pessoas, quem estava mais tirando essa diferença era Filippo Ganna, da Ineos. Eu não sei para quê, porque ele não tinha nenhum menino ali para sprintar, deveria estar treinando para Paris-Roubaix, mas foi ele que praticamente neutralizou essa fuga dos 3 atletas, mas não tinha só o Filippo Ganna. Tinha também Jasper Philipsen, o sprinter de Van der Poel. Teve um colega nosso aqui no vídeo de ontem que falou que gosta do Van der Poel, mas não gosta tanto assim porque ele não trabalha para o Philipsen. Cara, ele trabalha sim. O Van der Poel já foi o melhor lead-outer, não sei nem se existe esse termo, do pelotão profissional, em 2 Tour de France, que ele pegava a ponta, mas ele levava de um jeito, ele espatifava o pelotão, lançando Jasper Philipsen para os seus sprints, e ganhou diversos sprints em Tour de France assim, porque Van der Poel fazia um excelente trabalho. Hoje, eles fizeram um jogo de equipe. Quando Van der Poel entendeu que essa fuga ia ser neutralizada, ele continuou tirando, ele não parou de passar. Ele continuou a passar. O que é passar, né, pessoal? Passar é o seguinte, tem 3 ciclistas, cada um passa um pouco na frente e volta para a roda. Então, ó, tá passando, não tá passando. É tipo assim, tá tirando, não tá tirando. O que tá tirando, não tá tirando? São tudo termos que a gente usa dentro do pelotão, mas tipo, tá colocando a cara na ponta da fuga para levar um pouco também. É mais ou menos isso. Então, o Van der Poel, mesmo não estando 100%, estava levando ainda um pouquinho essa fuga, mas ele falou que quando ele sentiu que ia realmente pegar, ele começou a levar com um pouco menos de intensidade. Logo, o Filippo Ganna, com esse pelotãozão, encostou. Quando encostou, faltava mais ou menos 1,8 km. O Alec da Bahrein ainda lançou um ataque. Eu ainda pensei, vai, Felipe, agora você vai pegar, né, cara? Não é você que tava aí, doidão, queria neutralizar a fuga dos meninos de tudo quanto é jeito? Neutraliza de novo. E assim ele fez. Neutralizou também a fuga do Alec e veio o pelotão, então, de 43 ciclistas, 45 ciclistas para a chegada. Pronto. Agora, Philipsen, que já tinha declarado que ele tinha como objetivo vencer essa prova, bateu o martelo, né, gente? Se o Philipsen não ganha, um dos melhores sprinters do pelotão. Então, Philipsen, com 5 horas e 8 minutos de prova, venceu a In Flanders, antiga Gent Velvet 2026. Realizou o seu sonho, porque ele tinha como objetivo essa prova. E em segundo lugar, deixa eu achar aqui que eu anotei para você, Tobias Andrensen, da Decathlon. E terceiro lugar, Laporte, francês, corredor da Visma. Esses foram os 3 primeiros colocados da In Flanders 2026. Agora, alguns comentários meu. Primeiro ponto, legal ver o Laporte, bem de novo, porque o Laporte teve um tempão sumido aí. O Laporte é um dos principais gregários do Volt quando a gente pensa no Paris-Roubaix, tá? Segundo ponto, Volt mostra realmente sua melhor forma, mas uma coisa preocupa, eu vou abrir o aspa aqui para vocês. Legal, a gente viu novamente um duelo entre Wout van Aert e Mathieu Van der Poel. Agora sim, Wout deu uma sentida na hora que o Van der Poel acelerou no paralelo. Ele deu uma cortadinha. E hoje a gente viu o Van der Poel cansado ainda da prova de sexta-feira. O Wout estava vindo de um bloco de treinos. Pessoal,
Se é isso o melhor de Volt, não é suficiente para ganhar do Van der Poel no seu melhor também não, tá? Agora, obviamente que o Volt correu Milan-San Remo, treinou 2 semanas e veio correr agora. Vai pegar ritmo de corrida ainda, é uma coisa que o Van der Poel já tem. Então, também pode melhorar um pouquinho. Agora, o comentário especial que eu tenho para vocês é trazer um pouquinho da clareza do como é bom correr numa equipe com, por exemplo, 2 favoritos para a vitória, né? Mathieu Van der Poel tinha Philipsen. Philipsen tinha Mathieu Van der Poel. Mathieu Van der Poel, com sua liberdade, saiu numa fuga. Não me senti 100%? Tá tudo bem. Eu tenho o melhor sprinter do dia lá. Vou levar meia perna aqui. Quando pegar, ele vai. E foi isso que aconteceu. Philipsen tem uma vantagem do quê? Mathieu Van der Poel saiu numa fuga. A partir do momento que ele tem um atleta dele, da equipe dele, um companheiro, em uma fuga, essa equipe já não trabalha mais. Se um dia vocês verem no pelotão, um atleta atacou, abriu uma fuga, e a equipe dele está na ponta do pelotão tirando ou revezando, tem alguma coisa errada nessa equipe. Não está normal. Porque o normal é o quê? Toda equipe que lança um atleta na fuga, ela não tira aqui atrás. A não ser, anota o que eu vou falar aqui para vocês agora, quando a gente está falando de um grande tour, provas de montanha, já aconteceu, por exemplo, o quê? Wout van Aert sai numa fuga, numa etapa de montanha. Aí ele sai na fuga para quê? Para tentar ganhar a etapa? Não necessariamente. Ele vai esperar Jonas Vingegaard lá no meio da montanha. E aí Jonas Vingegaard ataca no meio da montanha e começa a perseguir Wout van Aert? Não, porque o objetivo de Wout van Aert não era vencer aquela etapa. O objetivo dele era realmente esperar o Vingegaard lá em cima para colocar o Vingegaard na roda e lançar ele por um tempo. Então, nessa situação, você pode ver um atleta lá na frente e um outro atleta da equipe dele perseguindo aqui atrás, às vezes até com mais 2, 3 adversários. Mas, numa prova, uma clássica, por exemplo, isso não acontece. Esse cenário não acontece. É isso, pessoal. Então, a gente teve novamente o Van der Poel com o Voltão rodando numa fuga. Tem muita corrida boa nos paralelos ainda para acontecer. Laporte está voltando numa boa forma. E o Philipsen bateu o martelo. Fazia dia, ele estava tomando na cabeça aí no pelotão, numas provas por etapa, mas na verdade ele estava usando aquelas provas para se preparar para algumas clássicas que ele tem como objetivo. E ele divide a liderança com o Van der Poel. Fala pra mim o que você achou de tudo que aconteceu nessa prova, voltando, essa fuga que não chegou, mas que foi muito bom vê-los por mais ou menos 30 km rodando a top sozinhos. Um grande abraço, uma boa semana e até o próximo. Tchau, tchau.